Hoje o blog do Sargento Cláudio Dias entrevista o Tenente Gonzaga, conhecido carinhosamente como Subtenente Gonzaga, foi presidente da ASPRA por diversos mandatos. Hoje é o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da ASPRA. Juntamente com outros diretores, tem desenvolvido um trabalho de altíssimo nível e de representatividade classista dos bombeiros, policiais e militares. Então hoje a gente vai ouvir o Subtenente Gonzaga, carinhosamente chamado, vai falar um pouco para a gente sobre um tema polêmico e que tem tirado o sossego de muitos policiais e bombeiros e pensionistas devido a comentários que surgem no seio da tropa sobre de como ficará a nossa Previdência, o nosso IPSM. É sabido que a nível federal existe a União Geral das Previdências e que os governos têm o interesse de unificar a questão previdenciária em uma única previdência, digamos assim. Eu vou falar de maneira mais simples e o Subtenente Gonzaga, com o conhecimento que detém, vai dar uma explicação mais pormenorizada e mais legalista com relação à questão da Previdência. Subtenente Gonzaga, Tenente Gonzaga, um prazer, no blog hoje do Sargento Cláudio Dias, de Movimento RET, Renovação e Transparência, abordar esse tema com o senhor que detém um conhecimento de fato sobre tudo que envolve polícia e bombeiro militar. Fale um pouquinho para os nossos seguidores do blog, da sociedade como um todo, sobre a Previdência. Isso tem tirado o sono de muita gente. Bom, boa tarde a todos, companheiros, os amigos do blog do Cláudio Dias, e vem prestando um excelente serviço a todos nós, os policiais militares da comunidade, e não é à toa que o Cláudio acaba de receber a medalha de embaixador da paz. Então, foi ao Rio de Janeiro semana passada, temos a honra aqui, vamos mostrar? Vamos falar primeiro das suas medalhas, Eu não gosto de falar de mim não, mas nesse caso representa o trabalho que vem sendo feito, e eu aproveito para dedicar essa medalha a todos que seguem o nosso trabalho cultural, social, a medalha de Defensor da Paz e o respectivo diploma, medalha de Defensor da Paz. E chegando ao Rio de Janeiro, tomei conhecimento que desde março estava aprovado lá, a nível de pesquisa, pela CONACVA, a titulação de embaixador da paz. A CONACVA é signatária do Pacto Global da ONU. Portanto, no Brasil, é uma das representantes da ONU e expediu também esse certificado, me dando o título de embaixador da paz. Isso só aumenta o trabalho que ele tem que fazer e continuar, Tenente Gonzaga? Acho que se tem uma missão que tem que ser valorizada, é a missão de quem constrói a paz. E, sabidamente, a sua história na Polícia Militar, a sua história no Centro Social dos Cabos Soldados e agora no Movimento RET, é uma missão, é uma história que vem o tempo todo numa linha de valorizar a paz. E construir a paz é não ter ódio, é não ter rancor, é valorizar as pessoas, independentemente de sua crença, religião, cor, raça, e você vem fazendo isso. Então, é merecido, e eu, em nome aqui, inclusive da ASPRA, a entidade a qual eu estou vinculado e na qual eu militei durante 20 anos, cumprimento você pelo seu trabalho e agradeço a oportunidade que você me dá, da ASPRA, de ser nosso parceiro, nosso amigo, e principalmente nosso parceiro aqui nessa defesa dos interesses da nossa classe. Empreitada. Exatamente. E você faz uma abordagem que é extremamente importante, que é a situação da Previdência. Eu vou fazer um esforço de ser didático, de ser bem pedagógico, porque nós temos um problema muito sério a ser resolvido. Eu não sei se vai ser no ano que vem, se vai ser daqui a 2, 3 anos, mas em algum momento o governo vai ter que decidir e nós também teremos que decidir que modelo de previdência que nós queremos, que modelo de assistência à saúde que nós queremos, que modelo de pensão que nós queremos. Então, todos nós sabemos, todos nós entramos na polícia com a informação de que nós teríamos aposentadoria aos 30 anos, teríamos assistência à saúde gratuitamente pelo Estado e que as pensionistas teriam sua pensão pelo IPSM. Essa é a informação histórica que nós
vivemos, é a verdade histórica que nós vivemos. Mas é preciso lembrar que nós temos, depois da Constituição de 88, algumas reformas da Previdência. Então, a legislação que nós temos hoje, atual, que fala da assistência à saúde, fala da Previdência, é uma legislação de 89 e 90, que é a Lei Delegada 37, que diz que o Estado vai prover saúde para os militares, e a Lei 10.366, que é a lei que institucionalizou o IPSN, né? Mudou a Caixa Beneficente para o IPSN, que estabeleceu regras baseadas na Constituição de 88, inclusive naquilo que se refere à Previdência. E todos nós sabemos que na década de 90 houve uma grande reforma da Previdência no Brasil, que consolidou com a emenda 20 de 1998, 15 de dezembro de 98. Naquele momento, qual foi a grande mudança? O governo, né, o Congresso Nacional, estabeleceu regras de tempo de serviço e de tempo de contribuição como pré-requisito para a aposentadoria. Os servidores públicos, todos eles aposentados com 30 anos. A partir daquele momento, os servidores públicos passaram a ter que obedecer uma regra de idade mínima e de contribuição, tempo de contribuição mínimo e idade mínima. Que em Minas Gerais ficou consolidado também na emenda 43 de 2003, em que você tem que contribuir pelo menos com 35 anos e ter uma idade mínima de 55 se for mulher e 60 se for homem para se aposentar. E no meio desse caminho, entre 98 e 2000, o governo criou a tal do fator previdenciário. Esse fator previdenciário, ele estabeleceu uma regra que, mesmo você preenchendo todos os requisitos de aposentadoria, você não terá a sua aposentadoria integral se você não tiver atingido a idade mínima de 60 anos. E a nossa luta, a luta dos policiais militares, dos bombeiros militares, das forças armadas, fez com que os militares ficassem de fora do alcance dessa reforma. Reforma essa que está basicamente consolidada no artigo 40 da Constituição Federal. Esse artigo 40, o que ele traz em linhas gerais? Ele estabelece, como nós já falamos, de idade mínima, tempo de contribuição mínimo e o tempo de contribuição e idade mínima. E ele traz também a figura dos fundos de previdência para os servidores públicos. Então, a partir de 2003, todos os servidores públicos têm que construir um fundo de previdência para ele se aposentar por esse fundo. E tira deles a segurança da integralidade e da paridade salarial. E o governo federal, em 2011, e o governo estadual, agora esse ano, com a lei aprovada agora em dezembro, criou a figura da previdência complementar para os servidores civis, que era uma previsão constitucional da emenda 20, que dizia que quando o Estado criasse a previdência complementar, ele poderia limitar o teto de aposentadoria. E o governo federal e o governo estadual limitou esse teto ao teto do INSS, que hoje o valor é R$ 4.159. Então, a partir desse ano, no Estado de Minas, e a partir de 2011, no governo federal, 2012, no governo federal, todo mundo que entrar no serviço público, a sua aposentadoria obrigatoriamente está limitada a R$ 4.159 no valor de hoje, mesmo que ele tenha um salário de 10, 15, 20, 30 mil reais. Para ele receber mais, ele tem que fazer uma opção por essa previdência complementar, em que ele terá que contribuir com um tanto a mais, de acordo com o que ele queira receber, e o governo também vai contribuir, mais limitado a 7%. E, de novo, os militares estão fora dessa regra. Então, hoje, o grande ganho que nós temos é que a Constituição Federal, ela permitiu que os militares pudessem ter um regime próprio de previdência, que pudesse ter um fundo próprio de previdência, que pudesse ter uma gestão própria desse fundo. Mas eu tenho insistido muito que o direito de ter não garante que você tenha uma coisa boa. Eu faço a comparação. O seu direito, o meu direito de ter um carro, não quer dizer que vai ser uma BMW. Ela pode ser um Fusquinha, pode ser uma Brasília, ou pode ser uma Hilux. Mas o direito de ter não garante que você tenha um melhor. Para você ter um melhor, você tem que lutar por ele. E no cenário de hoje, do ponto de vista de direitos de aposentadoria, os militares ficaram, do ponto de vista da legislação, com o conforto de poder escolher um modelo para ele, e em Minas Gerais, considerando
a Lei Complementar 109, que é de 2009, e considerando a política salarial que nós conseguimos sustentar nos últimos 15 anos, desde 2000 que eu estava matando, nós ficamos com regras de aposentadoria melhor, diferente do que as regras de aposentadoria do servidor civil e também do servidor de iniciativa privada. Quais sejam? Nós continuamos com a aposentadoria compulsória aos 30 anos de serviço. Então não tem que trabalhar a regra de contribuição e de idade. É só de contribuição. 30 anos de contribuição nos dá direito à aposentadoria e 30 anos de efetivo serviço a compulsória, a aposentadoria compulsória. A outro ganho que só os militares ficaram é estar numa lei complementar, que é no nosso estatuto, o direito à integralidade e à paridade salarial. Isso quer dizer o quê? Que nós não teremos redução do salário quando aposentados. São duas regras fundamentais para garantir o padrão de vencimento que nós temos hoje para os inativos. O outro aspecto que nós temos de segurança é que também a reforma da Previdência, em especial a emenda 43, ela deu garantias de regras próprias para os pensionistas militares. Enquanto os pensionistas, todos os outros servidores, estão na regra geral do artigo 40, em que há quase que necessariamente redução do valor da pensão em relação ao salário, ou pelo menos a lei não garante a integralidade, no caso dos militares, como ficou? A Constituição Federal falou que cada Estado vai estabelecer em lei própria o valor da pensão das pessoas dos militares. Em Minas Gerais, a lei própria estabelece que ela vai receber 100% do estipêndio. Como o nosso vencimento tem um padrão bastante interessante, que é a remuneração básica mais sustento de serviço, então o estipêndio de contribuição é o valor total do salário. Daí, em Minas Gerais, a pensionista receber exatamente 100% daquilo que recebe o titular. Integralidade. É isso? Integralidade. Então, nós ficamos com isso, com esses benefícios, resultado de uma luta histórica na década de 90, na reforma da Previdência do governo Lula, mas nós estamos ameaçados agora. Esse é o grande problema. E por que nós estamos ameaçados? Porque a Constituição Federal também diz que nós temos direito, mas tem que regulamentar. E o governo estadual colocou na Lei Complementar 125, que é a lei do ano passado, exatamente um ano, ela foi sancionada dia 14 de dezembro de 2012, ele colocou lá no artigo 10 que em um ano o governo iria encaminhar um projeto para a Assembleia para regulamentar a Previdência e Assistência Social dos militares. E aí, isso nos traz e tem que nos trazer uma grande preocupação. Por quê? Voltando àquela fala nossa de que nós podemos ter diferente e podemos ter ruim, essa possibilidade que nós temos diante dela. Ou seja, o governo, através de seus técnicos, através de seus agentes políticos, ele, quando olha para a nossa realidade, ele olha também para os demais servidores. E a regra dos demais servidores, hoje, de longe, é comparado com a nossa. Então, se ele disse que vai alterar, que vai regulamentar, o pressuposto para nós é que ele vai regulamentar para nos tirar direito. Nós não acreditamos que o governo vai fazer uma proposta para melhorar a nossa situação. Então, nós temos uma legislação federal, que é a Lei 9.099, que estabelece regras gerais também de previdência, que na nossa compreensão ela não se aplica aos militares, e em ela não se aplicando aos militares, nós estamos e temos que defender que os nossos proventos sejam de fato pagos pelo Tesouro, como é hoje, né? Porque se nós tivermos que fazer um fundo para sustentar nossa aposentadoria como os servidores civis já fazem, com certeza os 8% que nós contribuímos não daria. Porque hoje nós não contribuímos com nenhum centavo para a nossa aposentadoria. Muito embora tenhamos aí o fundo de aposentadoria, mas esse recurso não abastece nenhum fundo de aposentadoria. Ele abastece o caixa único do Tesouro. Ele não gera nenhum fundo. Então, se nós tivéssemos hoje que contribuir com o fundo, e pegando o paralelo do servidor civil, o servidor civil contribui com 11%. Então, nós temos que falar, no mínimo, isso, para ter uma aposentadoria também limitada, como é a aposentadoria dos servidores civis. Então, nós precisamos de garantir que a nossa aposentadoria, os nossos proventos de inatividade, que tecnicamente é assim, sejam de fato pagos pelo Tesouro. Para isso, nós temos que colocar uma lei que, na nossa avaliação, deverá ser uma alteração do nosso estatuto e garantir esse direito de receber os proventos pelo Caixa do Tesouro.
Exato. Só um minutinho, acho importante fazer uma parte aqui. Houve há pouco tempo, e eu recebo muitos e-mails a respeito, de uma diminuição, não sei se seria contribuição patronal, qual o nome adequado, de 20% para 16%, a grosso modo seria o dinheiro que o governo injeta no nosso IPSM. É isso mesmo? Vou explicar isso aí um pouquinho para o pessoal. Há muita dúvida em torno disso aí. É o seguinte, para cada R$1 que nós contribuímos para o IPSM, o Estado contribui com 12. Então, hoje, com pelo menos 12, né? Então, a nossa contribuição hoje é de 8%. O Estado contribui com 20% da folha. Nós contribuímos com 8%, o Estado com 20%. Esse recurso é destinado a pagar a saúde dos militares e dos dependentes e pagar a pensão dos viúvos, basicamente. Porque tem o pecúlio, a auxílio natalidade, o auxílio reclusão, que também paga esse recurso. Então, o que o governo fez? Dos 20% que ele tem que contribuir por lei, ele estabeleceu na Lei Complementar 125 que ele ia ficar com 4% disso. Traduzindo em números absolutos, de cada R$100 que o Estado repassa para o IPSM, ele volta com R$20. Ou seja, é um quinto que ele volta. Então, de cada 100, ele pega esse um quinto e volta. E ele volta sobre o que é a argumentação? Que é para ajudar a pagar as aposentadorias. Na verdade, é um confisco que ele está fazendo do recurso do IPSM. Então, essa lei, nessa discussão que nós temos que fazer, nós precisamos, inclusive, recuperar esse valor. E aí, quando a gente discute a Previdência, nós temos um cenário relativamente fácil de ser compreendido, porque todos nós sabemos que nós recebemos pelo cargo de tesouro os proventos de inatividade. Mas a saúde, ela fica um pouco confusa, certo? Porque nós temos saúde através da rede orgânica, quando nós vamos ao hospital, quando nós vamos no centro farmacêutico, pegamos remédio, quando nós vamos no centro odontológico, nas NAIs, é a rede orgânica. Quando o nosso dependente vai lá, é também da rede orgânica, mas o dependente paga, né? E nós também pagamos hoje a partir da contribuição, porque se você não tiver contribuição para o IPSM, não é fornecido assistência à saúde. Estamos falando de uma gratuidade que, na verdade, não existe mais, certo? Não existe mais. Então, o que nós dependemos em relação à saúde é o seguinte, que a assistência básica, aquele conceito de assistência básica que está lá na Lei 10.366, que é uma lei de 1990, ela traz o conceito de assistência básica. Então, que essa assistência básica volte a ser gratuita para o militar. Porque ela deixou de ser gratuita na medida que toda essa despesa é paga pelo IPSM. E que tem uma lei de 2011, Lei Delegada 180, que também estabeleceu que se você não contribuir, você não terá saúde. Então, nós precisamos de resgatar essa gratuidade por conta do Estado. Em termos de valores, Cláudio, isso representou em 2012 R$143 milhões. Ou seja, o IPSM pagou para a rede orgânica de saúde, quando a gente vai no médico conveniado, no hospital conveniado, tudo, o IPSM pagou R$143 milhões, que historicamente era uma despesa paga pela Polícia Militar, por bombeiro, através da diretoria de saúde. Então, nós passamos a pagar também a nossa contribuição. E esse confisco que foi feito do patronal, que você se referiu agora há pouco, 16%, isso representa R$170 milhões por ano. O valor desse ano vai fechar em todos os R$170 milhões. Então, nós estamos dizendo que é preciso revogar esse artigo da lei para que o IPSM tenha de volta esses R$170 milhões. Então, a nossa proposta concreta é que, retomando os 170 milhões e retomando como obrigação do Estado a assistência básica, nós devolveríamos para o IPSM um valor correspondente a R$300 milhões por ano. Então, entendemos que isso o Estado tem que se comprometer novamente, porque não faz sentido nós assumirmos toda a assistência à saúde quando a legislação sempre previu que a assistência básica seria por conta do Estado. Então, nós estamos diante desse dilema. Eu estou participando de uma comissão que tem integrantes da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, do IPSM e das entidades de classe. Eu estou lá representando a ASPA, onde nós estamos fazendo exatamente esse debate. E a gente tem uma grande preocupação, primeiro, de conseguir fazer um bom diagnóstico e fazer uma boa proposta. E segundo, de dialogar com os nossos colegas no sentido de que haja compreensão.
Porque todo mundo sabe o que é promoção, todo mundo sabe o que é salário, sabe o que é prêmio de produtividade, sabe quando alguém adoece, mas, infelizmente, como nós nunca tivemos um curso de formação de soldado, sargento, de cabo, de oficial, de nada, nós nunca tivemos essa disciplina, né? Nós nunca estudamos isso nos quartéis, questão previdenciária, então, assim, nos parece que é um grau de dificuldade de compreensão que dificulta a defesa, né? Então, nós temos que ser bastante didático, bastante pedagógico, para mostrar que nós estamos diante de um grande risco, se nós deixarmos o governo regulamentar isso por conta própria. Exato. Nós temos que articular. Eu acho que a grande oportunidade que você traz, e eu espero que haja uma repercussão nesse sentido, é de que nós possamos ter uma sacudida, vamos dizer assim, para perceber que nós estamos diante de um risco se nós deixarmos o governo fazer por conta própria a regulamentação da Previdência e da Assistência Social, como ele propôs na Lei Complementar 125. Eu aproveito nesse momento, então, para chamar todos os policiais, bombeiros, esposas, pensionistas, no momento em que as entidades, né, a gente vai estar sempre divulgando, em contato aqui com a ASPRA, divulgar que é a hora de participar, aliás, a participação a todo momento, mas a hora de realmente ir a campo para defender esse direito, estejam preparados para a gente não ter mais perda. Coisas que eram outrora direito adquirido, hoje estão simplesmente caindo numa vala comum. E o governo, com essa pretensão de enfiar, na verdade, a lei goela abaixo, ele retira direitos que já são antigos, né? E o senhor cita bem que a gente já entrou sabendo que teria esse direito. E hoje simplesmente a gente perde, né? Corre o risco de perder aí coisas que garantiriam até a nossa vontade de permanecer, né, prestando o bom serviço que a gente presta, porque há toda uma troca, né? A gente presta um bom serviço, mas também a gente quer ser respeitado pelo Estado, né, como os outros servidores também de serviço, têm todo o direito de serem respeitados. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre reuniões. A tropa tem mandado muito e-mail questionando se está tendo de fato reuniões secretas de governo, né? Claro que não sei se o senhor vai ter acesso a isso também, quando chama a entidade de classe, o senhor participa representando bem. Mas o medo é esse temor das reuniões secretas. O que o senhor poderia falar e se pode falar alguma coisa sobre isso para a gente? Bom, a secreta, eu não sei dela ainda não, tá secreta, né? Mas na prática, o que nós fizemos? A ASPRA sempre teve uma preocupação com essa questão da Previdência, porque nós fizemos um acompanhamento, pelo menos um acompanhamento na década de 90, lá em Brasília, na reforma que resultou na emenda 43, nós também estivemos presentes. Isso sempre nos chamou a atenção e sempre nos preocupou, né? Quando o Estado de Minas regulamentou a Previdência dos servidores civis com a Lei Complementar 64, nós atuamos de garantir a nossa independência. Em 2007, quando o governo propôs a criação da UGPREV, que iria retirar todo o recurso do IPSM e, por consequência, ia acabar com o IPSM, acabar com o Hospital Militar, nós reagimos, participamos de 2 polos técnicos de segurança pública, de Previdência na Assembleia, então a gente sempre esteve envolvido nessa questão. E aí, agora, esse ano, considerando o que o governo tinha colocado, queria regulamentar através da Lei Complementar 125, a ASPRA promoveu um seminário, que foi dia 18 de julho, um seminário para buscar diagnosticar essa realidade nossa. Tivemos lá excelentes palestrantes, e a partir desse seminário, que nós conseguimos desenvolver outras entidades de classe também, nós procuramos o comando da Polícia Militar, do Bombeiro e do IPSM, e colocamos para a necessidade de construir uma comissão formal para debater isso e trabalhar uma proposta que antecipasse qualquer ação de governo. O comando acatou essa nossa ideia e constituiu uma comissão com integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros do Instituto e com a participação das entidades de classe. Hoje está participando dessa comissão a ASPRA, o Centro Social dos Cabos Soldados, a União dos Militares e a Associação dos Oficiais. Já foram pelo menos 7 reuniões que nós fizemos e estamos no processo agora de consolidar aquilo que a gente conseguiu diagnosticar e transformar em proposta que possa preservar os nossos direitos, preservar nossas conquistas. Então, assim, secretamente eu não sei, mas que nós estamos fazendo essa reunião e estamos todo dia discutindo, mas formalmente,
Esse conjunto está sendo debatido, quem preside isso é o Coronel Adelino, está publicado na DGPM. Então, o que está acontecendo nesse momento são essas reuniões. O que nós entendemos é que, uma vez que a gente consiga consolidar essa proposta, principalmente se ela for resultado de um consenso, nós temos que partir para a articulação da nossa base, para pressionar o governo para que apresente a proposta daquilo que nós defendemos. Nós não podemos deixar o governo apresentar a proposta dele, porque a proposta dele fatalmente será contrária ao nosso interesse. E eu aponto um motivo grande para estar fazendo essa afirmação. Nós acompanhamos, os servidores civis tinham um fundo de previdência constituído em 2003, 2002, em que era para sustentar a aposentadoria deles ao longo do tempo. O governo, em outubro, simplesmente encaminhou uma proposta, aliás, dia 6 de novembro, encaminhou uma proposta extinguindo esse fundo. Esse fundo tinha 3 bilhões, 200 milhões de reais. Era tido como um fundo blindado, que ninguém ia mexer, que era garantia de fato da aposentadoria dos servidores civis. O governo, com uma canetada, fez isso. E fez isso por quê? Porque está quebrado. O Estado quebrou, e aí precisa de dinheiro para usar exatamente o dinheiro dos servidores. E não adiantou reação do Ministério Público, reação da oposição, reação de ninguém. Eles foram e acabaram com esse fundo e pegaram esse dinheiro todo e colocou numa outra conta aqui, que na verdade é um regime de caixa. Então, assim, nós não podemos esperar do governo nenhuma medida de valorização. Quem esperar isso é porque acredita em Papai Noel. E eu não acredito em Papai Noel nessa perspectiva. Então, nós temos que reagir. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, Cláudio, nós já conversamos isso com o comandante-geral, converso isso todo dia com todo mundo que eu encontro. Nós estamos vendo, acompanhando que há segmentos importantes da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, admitindo a alteração do tempo de serviço para a aposentadoria compulsória. Há um discurso, uma fala muito insistente de que não é possível continuar a jequitar, que tem que passar para 35 anos. Nós estamos fazendo um apelo que a gente discuta a Previdência. E se algum dia tiver que discutir tempo de serviço, que não seja vinculado a esse debate agora da Previdência. Por que nós fazemos isso? Primeiro que nós somos defensores dos 30 anos. Nós não admitimos alterar esse tempo de serviço. Isso porque todos sabem o grau de estresse que é a profissão e a atividade policial militar. Então, e de bombeiro. Então, qualquer tentativa de passar para 35 anos, nós teríamos que estar admitindo termos policiais no fim de carreira realmente capenga, e não é o que nos interessa. Nós entendemos que 30 anos de serviço prestado à Polícia do Corpo Bombeiro é justo, tá? Ou melhor, uma aposentadoria depois de 30 anos é mais do que justo, para que você tenha pelo menos um tempo de vida na aposentadoria. Então nós vamos defender insistentemente os 30 anos. Mas vamos considerar que a gente brigue por isso e que consiga. Mas se nós trouxermos, se nós deixarmos o debate do tempo de serviço vir junto com o debate da regulamentação da Previdência e Assistência Social, fatalmente nós vamos trazer junto com esse debate o debate de carreira. Porque se alguém começa a imaginar que vai passar para 35, ele quer saber como é que vai ficar a aprovação dele. Então, é um grande risco de nós contaminarmos o debate da Previdência com o debate da carreira. Então, nós estamos fazendo um apelo todo dia lá na comissão, eu insisto nisso. Já fiz reunião formal pela ASPA com o comando geral, com todos eu tenho discutido. Vamos fazer o debate da Previdência exclusivamente com a agenda da Previdência. Previdência e saúde, certo? Para que a gente não seja contaminado. E o momento da nossa convicção é agora, porque, pelo menos do ponto de vista de negociação, o nosso salário está definido até 2015. Então, não nos parece que há agenda para discutir salário. Assim como não há agenda para discutir carreira, porque o ano passado foi definida a carreira na própria Lei Complementar 125. Então, nós temos uma Copa do Mundo pela frente que precisa de ser bem feita, mas nós precisamos resolver o problema da Previdência agora. Então, eu conclamo a todos para pensar bem, para fazer esse enfrentamento agora. Acho que o momento político é esse, que o governo encaminhe aquilo que nós estamos defendendo como sendo bom e necessário para a perpetuação dos nossos direitos previdenciários, do nosso tempo de serviço aos 30 anos, para a manutenção da pensão das nossas pensionistas em 100% e que garanta de fato um plano de saúde, uma assistência de saúde que seja digna, que seja de fato condizente com o risco da nossa profissão.
Então, fazemos esse apelo aos nossos colegas e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você dá à Aspra e a mim de estar fazendo esse debate aqui no seu blog, no blog do Paulo Facil. Exato. Eu estive no CEPREV, o Conselho de Previdência do Estado, onde defendemos veementemente essa questão de debater os assuntos específicos de previdência apartados, porque alguns, né, levavam tudo assim como se fosse um balaio, e aquilo confundia a cabeça dos conselheiros. Então, duas falas minhas, me recordo bem, com a secretária Renata Paes Vilhena e com David de Castro, que eu falo assim, eu sugiro que sejam apartados esses temas aí, para que a gente possa entender cada um, inclusive a questão de valores que eram citados lá, de maneira assim muito superficial. Enquanto estive lá, eu presenciei que realmente a vontade do governo é de retirar direitos, né? Até claro, comparando com outros servidores, mas acho que o direito adquirido de uma determinada classe, as outras é que tem que subir, não a gente tem que perder direitos. O blog do Sargento Cláudio Dias e o Movimento RET entrevistou hoje, então, né, o nosso subtenente Gonzaga, tenente Gonzaga, que está aí à frente da Comissão de Coordenação de Direitos Humanos da Aspra e também sempre representando a nossa categoria, né, mesmo nos bastidores aí, muita gente não sabe, ver o subtenente Gonzaga é assimilar e ver a defesa da classe. Deixa uma consideração final para os nossos seguidores e, né, dentro dessa série de entrevistas, a gente vai fazer outros à medida que for avançando, para trazer sempre informação para os seguidores do blog e a sociedade como um todo. Como mensagem final, primeiro, um Feliz Natal a todos, chegando no final de 2013, um ano bastante concorrido nas nossas demandas, nossas agendas. Espero que todos tenham, de fato, um Natal de muita paz, de muita alegria, muita harmonia, com todos os problemas e desafios que a vida nos coloca, mas que a gente possa ter, de fato, um Natal de alegria e harmonia. Agradecer mais uma vez ao Cláudio Facil por esse espaço e fazer um apelo aos companheiros policiais, bombeiros militares, seus familiares, filhos, esposas. A defesa dos nossos direitos previdenciários, no que diz respeito à garantia de aposentadoria aos 30 anos, de garantia da integralidade, da claridade, da integralidade da pensão dos viúvos, do direito à assistência básica com gratuidade pago pela polícia e pelo bombeiro. E é um plano de saúde decente para os nossos dependentes que está nas nossas mãos. Se depender do governo, nós vamos perder, como já perdemos alguma coisa. Então, vamos abraçar essa causa, vamos dar importância para esse tema e, tendo um chamamento para uma mobilização, que estejamos prontos, que estejamos na rua, porque, muito embora a Previdência seja vista e tem que ser vista uma perspectiva de longo prazo, eu falo que a Previdência tem que interessar ao colega nosso de 90, 95 anos e tem que interessar ao filho nosso de 5 anos, porque Previdência é de longo prazo. Toda mexida, ela não tem um resultado imediato, tem um resultado de longo prazo. Então, se nós não cuidarmos agora, nós vamos perder aquilo que os nossos antepassados, aqueles que nos antecederam, lutaram e conseguiram para nós e que nós vamos perder por imobilismo. Então, não vamos esperar o governo dar o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo nós, produzindo uma proposta de fato que preserve as nossas conquistas e temos capacidade de lutar. Assim como fomos para a rua para defender nossos salários, que fomos para a rua para defender a aprovação por tempo de serviço, que fomos para a rua para defender o IPSM lá em 2007, que fomos para a rua por vários outros motivos para buscar nossa dignidade, que tenhamos, claro, a necessidade de ir para a rua também para defender nossos direitos previdenciários, os 30 anos, a integralidade, a paridade, 100% de pensão para os pensionistas e uma assistência básica de saúde de qualidade. Muito obrigado e um bom final de ano, um bom 2014 a todos. O blog do Sargento Cláudio Dias, então, hoje entrevistou o subtenente Gonzaga, tenente Gonzaga. O Movimento RET, nessa sequência de entrevistas, vai mantê-los sempre informados sobre as movimentações e sobre as reuniões de interesse da tropa, principalmente nesse momento ligado à Previdência. Me permita um aperto de mão em nome dos seguidores do blog. Um abraço e hoje eu encerro essa entrevista magnífica, dedicando novamente a medalha de Defensor da Paz e o meu título, né, de Embaixador da Paz,
a todos os seguidores e a todos que acreditam que o mundo pode ser melhor. Fortaleça a entidade de classe, porque não podemos sindicalizar, mas a nossa representação é a entidade de classe. Portanto, fortaleça as entidades de classe. Acredite em um mundo melhor. Um abraço a todos e até a próxima entrevista.